No primeiro período do primeiro parágrafo, o trecho "a despeito de algumas grandes fogueiras" evidencia a ideia de que as grandes fogueiras, embora ainda existissem, eram pouco numerosas, o que aponta para a extinção da melancólica festa de punição de condenados. Bom, vamos então aqui avaliar essa afirmação, tá legal? Vamos observar aqui então o seguinte. Ela está fazendo referência a quê, terror? A isso aqui, ó. No fim do século XVIII, começo do XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo. Então, o que eu entendo aqui, cara? O que eu entendo aqui, tá? Qual é a ideia que eu tenho aqui desse primeiro período aqui do texto? No final do século XVIII e início do XIX, mesmo com, a despeito de, apesar de haver algumas grandes fogueiras, já nesse finzinho aqui, né, e no começo do século XIX, a despeito de algumas grandes fogueiras, a melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo. Então veja, mesmo havendo grandes fogueiras, ainda se percebia, já se percebia, né? Mesmo havendo grandes fogueiras, já se percebia que esse tipo de punição já estava se extinguindo. Legal? Então essa ideia, olha, estava se extinguindo, então um contraste é justamente que ainda havia essas grandes fogueiras. Tudo bem? Beleza. Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu consigo perceber que essa melancólica festa de punição estava se extinguindo, mesmo com ainda algumas grandes fogueiras. Então, ainda havia isso, esses procedimentos ainda havia, tá legal? Mas já estava se extinguindo. Percebeu a relação de contraste? A despeito de algumas grandes fogueiras, é uma adjunta adverbial de concessão, de contraste, tá legal? Não era esperado que se continuasse essa estrutura, né? Essa ideia. Já estava se extinguindo, então não era mais para ter grandes fogueiras. Opa, mas ainda havia. Olha o valor de contraste. Bom, agora vamos entender aqui. A questão, ela deu, a banca, ela tinha dado o gabarito, né, essa afirmação aqui, ela tinha dado o gabarito como certo. Ela tinha dado. Então vamos estudar isso, vamos verificar por que a banca tinha pensado isso como certo. Tinha pensado como certo. A intenção da banca foi o seguinte, olha, no primeiro período do primeiro parágrafo, o trecho "a despeito de algumas grandes fogueiras" evidencia a ideia de que as grandes fogueiras, embora ainda existissem, eram pouco numerosas. Ponto. Elas eram pouco numerosas. O que a banca queria que você percebesse? A despeito de algumas grandes fogueiras. Se eram algumas, não eram todas, mas eram algumas, então era pouco numerosa. Tá? Essas grandes fogueiras eram pouco numerosas. A intenção era isso, bater em cima disso. Tá legal? Eram pouco numerosas. Tá? Vamos lá. O que aponta para a extinção da melancólica festa de punição de condenados. Ora, Theo, peraí. O texto falou, então, que... Eu consigo perceber que no texto, já que eram pouco numerosas, por isso... Então, isso, por serem pouco numerosas, isso aponta para a extinção? Não. Veja só que mostrar que ainda havia grandes fogueiras, ele mostrou um contraste. Isso estaria na contramão, concorda comigo? Na contramão, porque esse tipo de punição já estava sendo extinto. Então isso ia na contramão. O fato de haver supostamente poucas grandes fogueiras, né? Esse fato de haver algumas grandes fogueiras, não é isso que motivou essa extinção desse tipo de punição. Concorda comigo? Então, na realidade, vamos ler isso daqui melhor. Eu vou entender então aqui o seguinte, olha. A melancólica festa de punição de condenados foi se extinguindo, mesmo com algumas grandes fogueiras. É isso que eu entendo. Concorda comigo? É isso que eu entendo. Agora, dizer que, a despeito de algumas grandes fogueiras, evidencia a ideia de que as grandes fogueiras, embora ainda existissem, eram pouco numerosas, não foi isso que foi dito aqui. Concorda comigo? Olha só, as grandes fogueiras, embora ainda existissem, eram pouco numerosas. Ele não falou isso aqui, ó, a despeito de algumas grandes fogueiras. Concorda comigo? Se fosse assim, deveria ser assim, ó. A despeito do número baixo, né, aí ainda havia grandes fogueiras. Isso seria literalmente a informação.
Concorda comigo? Na realidade, não foi isso que foi dito. Então, o fato de nós falarmos que, a despeito de algumas grandes fogueiras, isso não quer dizer que havia pouco número. Por que a gente não tem digamos assim, uma relação com o todo? Às vezes, ao se falar aqui, a despeito de algumas grandes fogueiras, havia algumas grandes fogueiras, às vezes o número ainda era alto. Concorda comigo? O número é absurdamente grande, então ao colocarmos algumas, diminuiu a quantidade, mas não significaria que o número seria baixo, seria pouco numeroso. Concorda comigo? Então não há uma relação para a gente ter segurança nisso. Além disso, o fato de haver, supostamente, né, essas grandes fogueiras, o número ser baixo, isso não induz a dizer que isso implicou a extinção desse tipo de punição. Não foi isso. Aí ele colocou, eram pouco numerosas. Eram pouco numerosas, o que aponta para a extinção da melancólica festa de punição de condenados. O que aponta para, então é isso, ó. O fato de serem pouco numerosas é que apontou para a extinção da melancólica festa de punição. Será que foi isso, terror? Aí, vamos agora observar o seguinte, a banca tinha colocado como certo, tá? Porque ela queria que você entendesse algumas grandes fogueiras, esse algumas como sendo uma parte do todo, então era pouco numeroso. E aí a banca foi lá e colocou uma justificativa que eu achei bem interessante, tá? Então ela tinha colocado certo e ela passou para errado. E aí ela se pronunciou. O texto não dá a entender que as grandes fogueiras eram pouco numerosas. O fato de colocar que havia algumas grandes fogueiras, esta relação de falar que é pouco numerosa, não dá para saber. Porque às vezes o número era absurdamente grande. E ao falar algumas, isso não quer dizer que é pouco numerosa. Tá legal? Porque eu preciso de um parâmetro para saber. Será que 10 por mês, será que é grande ou pouco número? 30 por mês, será que é grande ou pouco número? A gente não sabe. Será que isso era por dia? Então a gente não tem um parâmetro. Por isso a banca muito bem justificou. Olha, então o fato de falar que algumas grandes fogueiras, isso não significa que são pouco numerosas. Além de não sugerir a extinção de fogueiras em razão do seu baixo número à época. Porque é isso que colocou aqui, ó. Eram pouco numerosas, o que aponta, então o fato de serem pouco numerosas, aponta para a extinção da melancólica festa de punição de condenados. Então, o fato de serem pouco numerosas, isso é a causa da extinção? Não. Aí ela coloca, olha, não sugere a extinção das fogueiras em razão de seu já baixo número à época. Mas sim, a intenção foi qual? Destacar a mudança ocorrida no processo de punição. Foi basicamente isso. A ideia ali foi simplesmente mostrar a mudança de situação. Tá legal? Significa, então, estava sendo extinta, ainda havia grandes fogueiras. Basicamente era isso que ele quis dizer. Tá legal? Então aqui, lendo para a gente poder arrematar. O texto não dá a entender que as grandes fogueiras eram pouco numerosas. Muito bem, então o fato de haver aqui algumas, esse pronome definido, não faz subentender que o número é pouco. Além de não sugerir a extinção das fogueiras em razão de seu baixo número à época. Então, nesse caso, a extinção ocorreu devido ao baixo número? Não, mas sim para destacar a mudança ocorrida no processo de punição. Tudo bem? Por isso a banca mudou. De certo, ela passou então para errado. Isso porque todo mundo entrou com recurso nessa questão. Tudo bem?